Bom, agora vocês estavam assistindo uma aula de matemática, vamos inverter o assunto. Vamos falar sobre história um pouquinho. Agora sobre pirâmides lá no Egito. Não, mentira. Olha só, vamos falar sobre pirâmide, mas do ponto de vista matemático, tá ok? Olha só. Pirâmide, você sabe que é uma pirâmide. É uma coisa muito mais bonita que esse desenho que eu fiz na lousa, com certeza. Já deve ter visto pirâmides nos seus livros de história, por exemplo. Às vezes por aí, andando na rua, em qualquer momento, deve ter visto algum faraó sair de dentro de uma pirâmide. Enfim, olha. Nessa figura, o que a gente pode entender como sendo uma pirâmide, tá? Pirâmide, ela, de certa forma, sai de dentro do prisma. Não é só essa aula que saiu do prisma e virou pirâmide. Não, a pirâmide, ela realmente, de certa forma, sai de dentro do prisma. Que jeito? Lembra que no prisma a gente tem um polígono na face, né? E a gente faz ele subir até em cima? Agora ele vai subir de novo, só que ele vai subir encurtando, assim, até ele virar um ponto. Ele tinha um polígono, tipo um pentágono aqui, vai subindo até ele virar um ponto lá em cima. Ele vai apertando, apertando, apertando até chegar lá em cima. Isso é que nós chamamos de pirâmide. Numa pirâmide a gente tem alguns elementos que merecem a nossa atenção. O quê? De novo, essa pirâmide, do jeito que ela foi feita aqui, ela está meio tortinha, né? Ela tem uma certa angulação, está meio tortinha. Esse jeito tortinho dela nos lembra que, de novo, a gente tem um conceito de altura, tá ok? A gente tem um conceito de altura aqui nessa pirâmide, e a altura é sempre o quê? Lá do ponto lá em cima, que aliás nós chamamos de vértice da pirâmide, tá ok? Vértice da pirâmide. Vértice da pirâmide é esse ponto lá em cima, tá ok? Sai desse ponto lá em cima e faz 90 graus com o chão, com a base. Isso é a altura, então vamos ficar atento para isso, tá bom? A altura, ela sempre sai lá de cima e chega aqui embaixo. E aliás, falando em base, claro, o polígono da base, né, nós chamamos de base, é simplesmente essa figura, esse polígono aqui, tá ok? E claro, de novo, nós temos arestas laterais, temos arestas da base, e a gente pode pensar de novo nos conceitos de volume e de área, ou seja, de superfície. O que é o volume de uma pirâmide? Olha, ela sai de dentro do prisma, de certa forma. Como? A gente simplesmente pega o volume do prisma era o quê? A área da base vezes a altura. A da pirâmide é quase isso, basta você agora dividir por 3 e ponto final, tá? Só dividir por 3. De onde vem isso é outra história, mas é a área da base vezes a altura dividir por 3. E a área total? A área total, nesse caso, é simplesmente você somar a área da base, seja qual for este polígono, no caso aqui é um pentágono, mas não interessa, seja qual for esse polígono, você acha a área da base, e você faz o quê? Pega a área lateral, todos os lados ali, soma tudo, e você soma com isso. Então aqui isso vai ser a área total, meio estranho falar isso, mas é só para você observar, área da base com área lateral, isso é a área total. Lembra que lá no prisma a gente tinha que colocar 2 áreas da base, porque tinha a base em cima também. Aqui só embaixo, tá beleza? Bom, agora a gente vai falar sobre a pirâmide regular. É um caso particular de pirâmide que também pode aparecer nos exercícios aí. Considere uma pirâmide regular. Opa, essa palavra regular diz muito. Diz o quê? Primeira coisa, igual lá no prisma regular, né? Ela está em pé. A inclinação dela é de 90 graus, ela está em pezinha. Só que, nesse caso, dizer que ela está em pé significa dizer que a altura dessa pirâmide, ela tá lá. Ela tem que sair lá de cima, do ponto que a gente chamou de Ezinho, e ela vem até aqui embaixo, no meio, vamos dizer assim, da base, fazendo 90 graus. Até a base fazendo 90 graus, né? Isso é a altura, tá? Isso é a altura da pirâmide. Ela está em pezinho lá no meio da pirâmide. E esse ponto em que ela bate na base, que a gente chama de O, coincide, ó, vamos olhar nessa figura aqui do lado, coincide com o centro de um polígono regular. Detalhe, primeira coisa, a pirâmide para ser regular tem que ser reta. E segunda, claro, a base tem que ser um polígono regular. Todos os lados e todos os ângulos iguais. Então, olhando para cá, estou num exemplo aqui de um hexágono, né? Todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Existe um ponto no centro. Esse ponto no centro é o encontro das mediatrizes dessa figura aí, tá bom? Esse ponto no centro é exatamente onde a altura que sai lá do ponto E atinge lá embaixo, tá ok? Então é importante a gente ter essas noções aqui. Do ponto O até qualquer lado aqui da figura da base, nós podemos fazer segmentos fazendo 90 graus. Opa, fazendo 90 graus. Tá ok? Esses segmentinhos todos que fazem 90 graus, eles ganham um nome, eles merecem um nome, é o que nós chamamos, atenção, de apótema da base.
Tá ok? É a apótema da base. Olhando para essa figura aqui, ó, é alguma coisa assim, ó. Um ponto que sai ali do ponto O e faz 90 graus aqui, ou aqui, etc. Tá bom? E mais, se a gente olhar agora para as faces da pirâmide, que são faces triangulares, são triângulos agora, né? Essas faces, a gente está olhando aqui em particular, ó. Então tem lá lados do mesmo tamanho, no caso da pirâmide regular, tem ali o lado da base, qualquer, e aí a gente tem aqui um segmento que faz 90 graus, sai lá de cima do ponto E e vem aqui bom, não vem no ponto O, perdão, vem aqui qualquer, deixa eu fazer um desenho aqui mais fácil para a gente enxergar, ó. Sai lá do ponto E e vem aqui fazendo 90 graus pela face lateral, tá vendo? Eu sei que aqui fica um confuso, por isso que eu fiz aqui desenhado do lado, tá vendo? Sai lá de cima e faz 90 graus com esse ladinho aqui, tá? Isso é uma outra coisa que merece atenção, é o que nós chamamos de apótema lateral. Apótema lateral. Então, duas apótemas importantes. A observação mais importante disso tudo é que se você olhar bem, a gente forma um triângulo com esses elementos. Olha só, nós temos aqui a apótema lateral, tá vendo? Nós temos aqui alguma coisa, um pedacinho, bom, olhando para cá não, mas olhando para cá, ó. Olha para essa figura, nós tínhamos aqui a apótema lateral, temos aqui a apótema da base e completando um triângulo nós temos a altura. Tá vendo? Eu sei que o desenho tá bem chato de enxergar, mas ó, a altura, apótema da base e apótema lateral. Numa pirâmide regular, nós sempre temos um triângulo com essas informações. A altura e a apótema da base fazendo 90 graus com a apótema lateral ali na hipotenusa. Usem e abusem dessa informação, beleza? Vamos fazer esse exercício aqui da FUVEST para entender esse conceito de pirâmide regular. Olha só, nesse exercício nós temos uma pirâmide que o exercício fala que é uma pirâmide quadrangular. Ele nem diz que é regular, mas fica implícito pra gente, porque a base é um quadrado, ou seja, um polígono regular, e claro, faz ali 90 graus, aliás, a pirâmide ela tá retinha. Se eu pegá-la do ponto E e vir aqui com o segmento com a altura, essa altura ela vem exatamente no centro do quadrado. O quadrado que está embaixo é a base, tem um centro ali, né, encontros diagonais, etc. Esse ponto O é exatamente onde que a altura bate, tá ok? E, ou seja, é uma pirâmide regular mesmo. Na pirâmide regular, nós temos elementos interessantes, que são a apótema da base e a apótema lateral. Vamos lembrar desses conceitos de novo aqui agora, para deixar a coisa clara. A apótema da base é esse segmentinho aqui, ó, que sai do ponto O e faz 90 graus com qualquer lado, por exemplo aqui. Tá vendo? Isso é que nós chamamos de apótema da base. Apótema da base, vamos chamar assim de ABzinho, apótema da base. Tá bom? Tá aqui, ó, apótema da base. Temos a altura, tá ok? E temos aqui também, ó, temos aqui também fazendo 90 graus, saindo lá de cima e fazendo 90 graus agora com esse segmento, a apótema lateral. A apótema lateral. Tá, a gente só tá lembrando alguns conceitos. De novo, a gente tem lá essa figura, né? Olha só, o triângulo, retângulo, a altura, a apótema da base, a apótema lateral. Então, esses elementos é importante quando você está trabalhando com pirâmide regular. Falou de apótema, a gente tem que usar essas coisas, ou falou de uma pirâmide regular, é bom levar em conta esses conceitos. Agora, vamos ver o que o exercício queria da gente, o que ele dava de informação. Primeiro, ele falou que as arestas todas dessa pirâmide medem raiz de 2 e ele pergunta pra gente qual é a altura. Olha, todas as arestas medem raiz de 2. Em particular, o lado do quadrado é raiz de 2. Tá bom? E quanto vale a apótema da base? Só olhando para essa figura. Olha, a apótema da base está exatamente nesse ponto médio aqui, ó, a partir desse ponto médio, portanto é metade, né? Portanto, a apótema da base, só de observar a figura, é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Tá bom? A altura é a pergunta que a gente quer descobrir e a L é a apótema lateral. Vamos olhar para face lateral para tirar informações, para ter informações sobre essa área lateral. Vamos apagar aqui a base, que nós já temos as informações que a gente precisava. Então vamos lá. E vamos pensar aqui agora, ó, na face lateral. Olha aqui para essa figura. Aqui a face lateral.
Vamos olhar para ela. Vamos tirar ela aqui para fora para a gente enxergar melhor, tá? Temos ali todas as arestas laterais, todas as arestas medem raiz de 2. Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Uai, então estamos olhando para um triângulo equilátero, não é? Olhando para um triângulo equilátero. E a apótema lateral, na verdade, ela é a altura desse triângulo equilátero. Tá bom, então não parece tão difícil trabalhar com essa figura. A apótema lateral é a altura de um triângulo equilátero, que nós sabemos uma fórmula, né? Nós sabemos uma fórmula para isso. Era L raiz de 3 sobre 2, onde L é o lado do triângulo equilátero. E no caso, para a gente, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6 sobre 2. Tá ok? Olha só, apótema lateral, raiz de 6 sobre 2. Temos um triângulo retângulo com um cateto e uma hipotenusa conhecidas e queremos a altura. Como é que faz para achar a altura numa situação como essa? Não tem outra coisa, né? Vai de Pitágoras. Então vamos usar Pitágoras para descobrir essa altura aqui. Vamos lá, vamos fechar o exercício aqui, ó. Olha só. Pitágoras, soma dos catetos ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. H quadrado mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é raiz de 6 sobre 2 ao quadrado. H quadrado mais 2 quartos é igual a 6 quartos. Tá bom? Portanto, quanto que tem que ser o h quadrado? Joga o 2 quartos para lá, fica 4 quartos, que é 1. Se você fizer essa conta, vou deixar para você descobrir esse finalzinho, a altura vai ser exatamente 1, que é a pergunta que foi feita. Merece destaque entre as pirâmides, uma que muda de nome, tá? Às vezes vai aparecer no exercício que você estiver fazendo lá esse nome, tetraedro regular, e você precisa saber o que é. Na verdade, o tetraedro regular, ele é uma figura que ele é uma pirâmide, mas não está dito pirâmide, não sei o quê. Não, tetraedro regular é uma pirâmide especial. Como? Como especial? Em que sentido especial? Ela é uma pirâmide em que a base é um triângulo equilátero. Todas as arestas do tetraedro têm mesmo tamanho, do tetraedro regular tem mesmo tamanho L, qualquer. Seja qual for esse L. O tetraedro regular tem tem todas as arestas de mesmo tamanho, tá ok? Em particular, olha, tem 4 faces, tá vendo? Ó, uma lá atrás, uma aqui embaixo, que é a base, e outra aqui na frente. São 4 faces, e todas essas 4 faces são o quê? São triângulos equiláteros, de lado L, tá ok? Então, olha, nessa figura ela é tão importante que eu já coloquei alguns resultados relacionados a tetraedro aqui para a gente observar. Só que não são resultados talvez para serem memorizados. Facilita muito se você memorizar esses resultados. Vai te economizar muita conta, mas são todos resultados que podem ser obtidos na prática. Quer ver? Área da base. A base está aqui. A base é um triângulo equilátero. E aí sim, a área de um triângulo equilátero é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Beleza? Ponto. Agora, apótema da base. O que é a apótema da base? Bom, você tem lá um centro. No centro, na verdade, é o encontro das mediatrizes, encontro das medianas, nesse caso, encontro das alturas, né? E tal, tá ali. Essa é a apótema da base. Se você observar como nós estamos num triângulo equilátero, isso daqui também, esse pontinho aqui, é o baricentro. É o encontro de todas as medianas. É o encontro de todas as medianas nesse triângulo aqui de baixo. Se é o encontro das medianas, então essa apótema, se você lembrar lá das propriedades da mediana, ela é 1/3 da altura do triângulo equilátero. 1/3 da altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a apótema da base mede L raiz de 3 sobre 6. Talvez essa fórmula mereça ser decorada para você poder evitar todo esse argumento, esse raciocínio. Mas dá para ser obtido como nós fizemos aqui. A apótema lateral, bom, as faces laterais são triângulos equiláteros de lado L. Portanto, a apótema lateral é a altura desses triângulos, ou seja, L raiz de 3 sobre 2. Ponto. Beleza. E a altura da pirâmide? A altura da pirâmide está lá, sai lá de cima
e vem até aqui fazendo 90 graus, né? Essa é a altura da pirâmide. Essa altura da pirâmide, ou seja, a altura do tetraedro, é L raiz de 6 sobre 3. Como é que faz isso? Com aquele triângulo que nós vimos agora há pouco, que relaciona as apótemas e a altura, tá bom? Então dá para obter também. E o volume de uma pirâmide é a área da base, tá aqui, vezes a altura, tá aqui, dividido por 3, dessa fórmula, tá ok? Então, o tetraedro regular é uma figura que merece destaque e estão aqui algumas informações centrais sobre ele. Bom, vamos lá fazer esse último exercício para essa aula. Olha, no exercício da VUNESP, temos um tetraedro regular com volume m ao cubo sobre 3. E o exercício pergunta qual que é o tamanho de cada aresta. Vou chamar de L o tamanho de cada aresta. Lembra que estamos num tetraedro regular? Portanto, todas as arestas têm mesmo tamanho L, tá ok? Qual é o tamanho da aresta? É a pergunta que foi feita. Bom, como ele deu a informação do volume, é legal a gente usar, saber qual é o volume dessa figura. Eu já busquei na parte que a gente falou anteriormente que o volume é L ao cubo raiz de 2 sobre 12. Né? Nós vimos lá, estava escrito lá que o volume era L ao cubo raiz de 2 sobre 12. Olha, isso é que nós sabemos. Por outro lado, o exercício falou que isso é m ao cubo sobre 3. Como nós queremos o tamanho da aresta, então a gente precisa isolar esse L, que é exatamente o tamanho da aresta. Então joga todo mundo para lá, L ao cubo é igual a 12m ao cubo sobre 3 raiz de 2. Tá ok? Passou o raiz de 2 ali, passou o 12 para cima, e aí o L é o quê? O L, como é medida lateral, então tem que ser positivo, é raiz cúbica desse monstrinho, 12m ao cubo sobre 3 raiz de 2. Claro que o m ao cubo, ele vai dar conta de sair, vai sair m daqui, não é? 12 sobre 3 é 4, então vai ficar assim, raiz cúbica de 4 sobre raiz de 2. Feio, né? Feio, mas já é alguma coisa. Já está certo, na verdade. O lado é exatamente esse valor aí. M raiz cúbica de 4 sobre raiz de 2. Você até pode separar, se você quiser, colocar isso daqui, olha, raiz cúbica de 4 em cima, e embaixo aí você pode pensar, olha, raiz de 3 com raiz quadrada fica raiz sexta de 2, mas enfim, tá ok? Já é o suficiente para a gente ter deixado daquela forma ali. Bom, com isso nós terminamos essa aula que a gente falou vários assuntos, desde prisma até chegar em pirâmides, mas são assuntos muito importantes aí quando a gente fala de geometria espacial. Bons estudos, a gente se vê na próxima!